Estou bem e mais uma vez aqui pronta para mais uma aula da nossa sala primários, a revista da CPAD, e o tema do nosso trimestre é conhecendo algumas histórias de Jesus. Nós estamos aprendendo as parábolas e como Jesus nos ensina valores do reino. Reino é o lugar onde Jesus reina e é sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, então nós estamos aprendendo com as parábolas de Jesus. Hoje, deixa eu passar o tema, é aula 11, o homem rico e o pobre Lázaro. Então a parábola que Jesus contou vai falar sobre um homem rico que tinha dinheiro e um pobre chamado Lázaro. A memória em ação, o versículo que nós precisamos decorar diz assim: ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Mais uma vez, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 20. Então, para a nossa aula que vai falar sobre ajuntar riquezas, eu trouxe aqui o meu cofre, olha. Tem gente que tem cofre de porquinho, né? O meu cofre é um cofre de cachorro. E por que a gente tem cofre? Quando a gente quer juntar um dinheirinho, a gente vai guardando ali as moedas ou o dinheiro até a gente conseguir comprar aquilo que a gente estava querendo. Mas o que aqui nesse versículo está dizendo, está falando para a gente não ajuntar riquezas, juntar aquele monte de dinheiro ou valores em casas, carros, não ajuntar tudo isso, porque essas riquezas, elas podem acabar. Eles falam que a traça pode comer. Traça é um bichinho que ele, se ficar a nossa roupa muito tempo guardada ali, eles comem, faz furinho na roupa e que pode ser destruído, quer dizer que pode acabar. Por exemplo, mesmo que essa casa que eu moro aqui, ela seja minha, um dia vai acabar, um dia tudo isso estraga. Então, esses são tesouros que acabam, que vão ser destruídos, não são eternos. Mas existem riquezas, tesouros que são eternos. E Jesus quer que a gente ajunte esse tipo de riqueza. Como seria um tesouro eterno? São coisas que não acabam. Mesmo quando a gente morre, isso continua. Que é o amor da família, amor com as pessoas. Nós que somos cristãos, nós acreditamos no céu. Então nós cremos que depois que a gente morre, nós ainda seremos ressuscitados e vamos ter uma vida com Jesus. Então, o amor pelas pessoas, as atitudes de bondade que nós fazemos, tudo isso vai continuar contando nas nossas vidas lá no céu. Então, pensar em riquezas do céu são coisas que nós fazemos, que nós aprendemos com Jesus, que vão durar por toda a eternidade. E as riquezas aqui da terra são essas coisas que a gente até consegue comprar com um dinheiro, mas vai acabar um dia. Então, para a gente tem que lutar pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, mas mais que isso, nós temos que procurar ter riquezas no céu, porque isso sim a gente vai levar para sempre, para toda a eternidade. Amém? Então, é isso que nós precisamos memorizar, está escrito em Mateus capítulo 6. Para explicar melhor sobre riqueza, sobre o céu, sobre o que vai acontecer depois da morte, Jesus explicou uma parábola. E é sobre ela que nós vamos aprender hoje. Então, toda vez que eu falo de parábolas, eu conto antes que Jesus ele se retirava e as pessoas iam ouvi-lo. E nesse lugar, ele podia contar parábolas sobre assuntos do dia a dia. E nesse dia, ele falou sobre o rico e o Lázaro. Essa parábola está registrada no livro de Lucas, no capítulo 16. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia, peça para alguém te ajudar. Procurar o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Preste bastante atenção nessa história. Vamos lá? 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico
que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebeste os bens em sua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então essa foi a história que Jesus nos contou. Ele disse que haviam 2 homens. Um era rico e ele vivia com muita abundância de comida, de dinheiro, com uma roupa muito cara, muito chique. E o Lázaro, que ele era um mendigo. Ele não tinha o que comer, então ele ficava ali na porta da casa desse homem rico para ver se sobrava alguma coisa para ele comer. E fala que ele já estava doente porque não tinha uma saúde boa, não tinha limpeza, ele morava na rua. E aí o corpo dele já estava coberto de chagas. E os cachorros ficavam lá lambendo as feridas dele. Então ele tinha uma vida muito difícil. E ficava lá esperando na porta da casa desse homem muito rico para ver se sobrava alguma coisa para ele comer. E conta Jesus nesta história que os 2 morreram. E depois da morte, Lázaro foi conduzido através de anjos para um lugar de tranquilidade. E lá fala que ele estava junto com Abraão. E aí, o outro homem, que era o rico, também morreu. E ele foi para um lugar de tormento, um lugar que era muito quente, muito atormentador. E nesse lugar que ele ficava, ele conseguia ver que Lázaro estava bem. E ele falava: Abraão, deixa Lázaro me dar um pouco de água para que eu me refresque. Olha, Abraão, deixa eu contar para os meus irmãos que se eles viverem como eu vivi, dessa forma errada, esbanjando, sem cuidar das pessoas, eles vão vir para cá também. E Abraão fala que, olha, não adianta, não tem mais como você sair daqui, nem Lázaro sair daqui, não adianta ninguém voltar dos mortos, porque eles têm, os vivos podem aprender através dos profetas, né? Através da palavra. E se eles não ouvem os profetas, não ouvem a palavra, eles também não vão ouvir alguém que ressuscitou dos mortos. E assim acaba a história que Jesus contou, a parábola. O que Jesus estava tentando nos ensinar com essa história? É que nem a riqueza, nem a pobreza vai nos levar para o céu. E sim a forma que nós vivemos. Se nós valorizamos demais as riquezas, se nós não conseguimos ajudar as pessoas, mesmo que Deus nos dê condições, nós precisamos estar olhando para as pessoas, sabendo que a nossa vida não vai acabar aqui.
depois dessa nossa vida haverá a eternidade. E se nós queremos estar num lugar bom, como Lázaro foi, nós precisamos viver aqui fazendo o que é certo, fazendo o que a Bíblia, né, que é a lei, os profetas nos ensinam. E Jesus nos ensina a bondade, a não ficar amando o dinheiro. Tem gente que vive para o dinheiro, só pensa em comprar, em ter, acha que se ele tiver bastante coisa, ele vai ser alguém importante. Mas não, alguém só é importante se essa pessoa deixa Jesus morar nela, se ela se arrepende de quem ela é e quer viver agora como Jesus ensina. O pobre Lázaro, como diz a nossa história, ele tinha uma vida muito triste. Ele tinha tudo para ter sido uma pessoa que reclamava, que murmurava, e ele não. Ele tem uma vida que, mesmo que na porta, vivendo de migalhas, ele tem uma vida que lhe dá o direito de ir para o céu, de um lugar de tranquilidade. Então, nós precisamos repensar, pensar bem sobre como nós estamos vivendo. Se nós estamos valorizando muito as coisas que vão passar rápido, que vão acabar, ou se a gente pensa no céu. Nossa, a gente tem que pensar no céu. Nós precisamos. Porque assim a gente não fica querendo tanto tudo para nós. A gente começa a ajudar as pessoas também a ir para o céu. Então nós temos que pensar no que Jesus gostaria que a gente fizesse. Nós precisamos ter valores eternos. O que é isso? Valorizar coisas que vão durar para sempre. O amor, a caridade, que é ajudar as pessoas, isso vai durar para sempre, porque isso conta na nossa vida. Isso conta. Agora, valores terrenos, nós precisamos ter um lugar para morar, nós precisamos estudar, nós precisamos. Mas isso não pode estar acima do que nós vamos viver por toda a eternidade. Então, nós precisamos pensar mais nas pessoas, como nós estamos tratando, né? Ver se tem alguém passando dificuldade perto de nós, a gente pode ajudar. E também pedindo para Jesus nos ajudar a ter um coração bom, porque é difícil. Às vezes a gente quer tudo para mim, eu quero isso. Mas Jesus, ele quer nos ensinar a dividir. Porque foi isso que ele fez, né? Ele estava no céu com toda a sua glória, todo o seu poder. E ele decidiu vir para a terra para nos salvar. Ele se entregou, um ato enorme de amor pelas nossas vidas. E é isso que ele quer nos ensinar. Então, com essa história do rico e do Lázaro, nós precisamos entender que se nós queremos, depois da nossa morte, estar num lugar de tranquilidade para sempre com o Senhor, nós precisamos ter uma vida aqui de valores eternos, valores que vão durar para sempre. E não só valorizar coisas que só o dinheiro compra, que vai acabar rapidinho. Então, que na nossa vida nós estejamos pensando nas coisas que são do céu e não só as coisas que são aqui da terra, que podem acabar rapidinho. E um ato de amor, não. Você vai lembrar para sempre do dia que você ajudou alguém, você vai lembrar para sempre do dia que Jesus entrou na sua vida e transformou. Então, isso são coisas que são eternas, nem tem um tempo para acabar, não tem um prazo. O bichinho lá, a traça não vai corroer, não vai furar, não vai estragar igual as nossas roupas. Isso vai durar eternamente. Então, essa é a lição que Jesus nos ensinou nessa semana sobre a parábola do rico e do Lázaro. Então, vamos orar pedindo para Jesus nos ajudar a pensar no céu e não somente nas coisas dessa terra, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina, porque a sua palavra pode falar conosco. Então, para essa semana, que o Senhor nos ajude, que o nosso coração seja bom, que a gente consiga olhar para outras pessoas. E se nós tivermos condição, que a gente também ajude, nos ajuda a ser bons e ser parecido com
o Senhor fica conosco, abençoa a nossa igreja, nossa família e todos que precisam de algo, que sempre tenham corações dispostos a ajudar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula 11 e até semana que vem. Tchau!